Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Bastante frio aí, né? Para quem, como eu, gosta de um friozinho, está se sentindo muito bem. Mas para aqueles que são mais afeitos ao calor, estão passando dificuldades nesses dias. Mas estamos curtindo bastante aí esse tempo frio, mas sempre quentes na presença do Senhor. E aí, pessoal, vamos dar sequência aí no nosso devocional. Um grande prazer receber cada um de vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de 1 Samuel 27 e também 28. Estamos terminando aí. Coisa legal, né? Então, olha só que legal como a gente está caminhando bem aí pelos livros da Bíblia, né? Já passamos por parte de Josué, por Juízes, por Ruth, agora já estamos terminando 1 Samuel, né? Nem vimos aí e já estudamos 4 livros aí da Palavra de Deus. Coisa boa, maravilhosa. Hoje, 1 Samuel 27 e 28 e também o Salmo 14. Toma um cafezinho aí. Delícia. Salmo 14, então, o que nós temos hoje? Vou fazer um contexto aqui, porque o assunto do nosso devocional é engano. Se ontem a gente falou sobre prudência, hoje nós vamos falar de engano. Essa sensação, esse sentimento, né? Esse assunto que é tão recorrente em nossos dias, né? Eu não sei vocês, mas em muitos casos eu me sinto enganado ao abrir, por exemplo, os portais de notícia, ao abrir as redes sociais, né, a gente percebe percebemos que estamos de fato em um mundo de engano. E é sobre isso que eu quero falar nessa terça-feira, para nós começarmos aí essa terça-feira na presença do Senhor. Vamos dar uma contextualizada aqui então para entender. Davi, ele entrou num estágio muito perigoso da sua fuga. Já se passaram alguns anos que Davi está fugindo. E agora ele entra nesse estágio que é o estágio do desespero. Já ouviu aquela frase que no desespero muita gente comete erros? E nosso querido Davi também cometeu seus erros, assim como qualquer outra pessoa, né? Isso não desmerece quem Davi foi, mas nesse caso ele cometeu um erro, que foi buscar usar o engano como se fosse um artifício, né? Ali com o rei de Aques. Ele dizia para o rei de Aques que estava atacando os israelitas, quando na verdade estava atacando outros inimigos. Nesse ínterim nós temos Saul também, já desesperado, porque está cada vez mais cercado pelos filisteus, perdendo as suas batalhas contra esses mesmos filisteus, e assim como Davi, que busca o engano como artifício, Saul busca o engano como auxílio. Por quê? Porque Saul ele vai em busca de uma médium, de uma mulher que consulta os mortos, e ele faz isso para tentar encontrar auxílio, para tentar encontrar algum tipo de direção durante a sua batalha, durante a sua guerra. Então nós temos Davi, que usa o engano como artifício para o seu desespero, e nós temos Saul, que busca o engano como auxílio. Nos dois casos, o engano é o fator comum, é o elemento comum entre Saul e Davi nesse caso. Sobre o engano, nós podemos afirmar aqui algumas coisas. Primeira coisa que nós podemos afirmar sobre o engano: qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus é um engano. Anote isso, porque isso é importante. Qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, que vai ferir os princípios da palavra de Deus, é um engano. Esse engano pode trazer repercussões grandes, pode trazer grandes danos, ou podem trazer pequenos danos. Ainda assim, são enganos. Tudo aquilo que afronta a palavra de Deus e que vai contra a palavra de Deus é um engano por um simples fator, por um simples motivo. Porque Deus nos criou para viver de acordo com a sua palavra. Deus nos criou para obedecermos à sua palavra. Quando não fazemos isso, nós estamos buscando artifícios, ou como Davi fez, né? Artifícios como Davi fez, ou auxílio, como Saul fez
no engano. Então, qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, por mais que pareça inteligente, por mais que pareça sofisticado, por mais que pareça o melhor a fazer, se vai contra a palavra de Deus, isso é um engano. Se vai ferir os princípios norteadores da palavra de Deus, isso é um engano. Segunda coisa que podemos afirmar com relação ao engano é que nós vivemos em um mundo de ilusão. Nós vivemos em um mundo que oferece caminhos enganosos. Desde que Adão, lá no Éden, escolheu o caminho do engano, escolheu o caminho de obter o conhecimento do bem e do mal, e é interessante percebermos que Deus nunca disse que Adão e Eva não poderiam conhecer o bem e o mal. Ele disse que eles não deveriam conhecer através dos caminhos que não fossem os caminhos de Deus. Eles poderiam ter o conhecimento do bem e do mal escolhendo andar no caminho de Deus. Eles fizeram o oposto. Desde essa época, o homem ele tem trilhado caminhos enganosos. Ele vive em um mundo de ilusão. Ele vive em um mundo que oferece para ele caminhos e soluções que não são soluções de Deus, que não são soluções ligadas às soluções de Deus. Então, primeiro, sobre o engano, qualquer coisa contra a palavra de Deus é um engano. E segundo, nós vivemos em um mundo de ilusão, um mundo que oferece caminhos enganosos. E aí aí nós poderíamos aqui citar, poderíamos pensar juntos aqui em vários desses caminhos enganosos. Nós poderíamos citar, por exemplo, quando o mundo oferece um caminho para as pessoas de controle de natalidade através do aborto. O mundo diz o seguinte, olha, se você não está satisfeito com uma gravidez que não vem no momento certo, então você, como dono do seu corpo, você pode interromper essa gravidez. Esse é um caminho enganoso, parece até sofisticado, parece bonito, parece bom, mas de fato não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é muito simples, que o homem e a mulher, dentro de uma relação de aliança, dentro de uma relação de autoentrega, esse homem e essa mulher, eles vão juntos construir uma família que glorifique o nome do Senhor. Mas nós vivemos em um mundo que oferece caminhos enganosos, caminhos mais fáceis, caminhos que, como o próprio texto bíblico diz, parecem caminhos de vida, mas no fim são caminhos de morte. Então, esse é o cenário que nós temos. Primeiro, um mundo de ilusão, um mundo de engano, né? E hoje isso fica muito claro aqui, pensando um pouco, né? Como a gente às vezes abre as redes sociais, né? E nas redes sociais o mundo é cor-de-rosa, né? O mundo é crisales, é petit, né? O mundo, e não fazendo crítica aqui aos nossos dois programas da igreja, né? Tô só citando por causa do cor-de-rosa, né? Mas de fato o mundo das redes sociais é um mundo perfeito, né? É um mundo onde tudo dá certo, né? Onde todo mundo tem uma saída mágica para todas as coisas. Mas de fato, né, nós percebemos que o final, o fruto dessas escolhas, o fruto desses enganos, são frutos muito ruins, são frutos muito amargos. Bom, e para vencer o engano, pastor Léo, nós já temos um problema. E agora, como solucionamos o problema? Bom, o próprio Deus nos deu um caminho, o próprio Deus nos deu um remédio para desfazer o veneno da serpente. Desde quando a serpente iludiu Adão e Eva, Deus ofereceu um caminho para vencer a serpente, que é nos apegarmos às Escrituras. Desde o primeiro momento, lá no Éden, quando a serpente, então, engana, como eu disse, Adão e Eva, Deus ele faz uma promessa para o casal. Ele fala, olha, eu vou acabar com o poder da serpente, né? Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Eu vou destruir a cabeça da serpente. Eu vou acabar com o poder da serpente. A partir daquele momento, o homem precisava crer nessa promessa de Deus e crer na palavra de Deus. Então, a única forma de vencermos, ou o remédio que temos para desfazer o veneno da serpente, é a palavra de Deus, é a Bíblia. É conhecer a Bíblia em todos os seus aspectos, é conhecer a Bíblia em sua essência, é conhecer a palavra de Deus, e literalmente a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é manifesta, expressa em Jesus.
Jesus, ele materializa a palavra de Deus. Jesus, ele faz com que a palavra de Deus não seja apenas um correspondente teórico, né? Não seja apenas algo escrito num livro, escrito em papel, né? Naquela época não papel, mas enfim, escrito em papel. Jesus fala, olha, tudo que está escrito no papel eu materializo, eu torno real, eu torno feito. O ponto é que para vencermos o engano, nós precisamos nos apegar às escrituras e ao ensino da Bíblia. Aí talvez você pergunte assim, pastor, mas existe até algumas pessoas que entendem a Bíblia de uma forma, outros entendem de outra forma, nem os teólogos, eu ia falar os teóricos, mas nem os teólogos às vezes têm 100% de certeza sobre determinado assunto. Como eu posso me apegar às escrituras para decidir coisas tão importantes na minha vida? Amados, é fato que existem pontos que são de difícil interpretação. A gente não foge disso. Mas a Bíblia, ela é objetiva e aí não cabe interpretação. Aí não cabe discussão, né? Desde um católico apostólico romano, passando por um ortodoxo até um protestante mais fundamentalista, todos esses grupos, eles vão concordar em alguns aspectos. E nesses aspectos a Bíblia é objetiva. Por exemplo, eles vão concordar sobre perdão. Nesse caso, a Bíblia é objetiva, não há o que se questionar com relação ao perdão. Qualquer cristão que você conversar em qualquer lugar do mundo, ele entende o perdão de uma forma única, de uma forma objetiva. Poderíamos citar também os relacionamentos. Do ponto de vista bíblico, relacionamentos não há o que se questionar, nós nos relacionamos servindo. Com relação ao dinheiro, a Bíblia é objetiva com relação ao dinheiro. A Bíblia é clara, não há o que se discutir. A nossa relação com o dinheiro é uma relação, primeiro, de mordomia, ou seja, nós não temos nada, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, e nós devemos ser absurdamente generosos com o dinheiro. Com o sexo, a forma como tratamos o sexo, isso é objetivo, a Bíblia é clara. O sexo é uma forma de autoentrega, de se entregar para o seu parceiro, e não uma forma de obter prazer, de obter satisfação. É a família. A Bíblia é clara com relação à família. A família é algo muito importante, mas a família não pode ser o nosso Deus, ela não pode substituir o papel de Deus, porque se assim o fizer, nós seremos arrasados quando a nossa família falhar, e ela vai falhar porque ela é formada por seres humanos. Então, alguns assuntos, e aí a minha lista aqui poderia ser um pouco maior, mas o ponto é, em alguns assuntos, a Bíblia é objetiva. Não cabe interpretação, não cabe discussão, não cabe ponto cinzento. É claro, é objetivo, é direto. E esses assuntos, eu citei alguns aqui, nós não temos como correr. Se você optar por seguir um outro caminho nesses assuntos que são assuntos objetivos, como esse que eu falei aqui agora, perdão, relacionamentos, dinheiro, sexo, família, se você tentar ir por outros caminhos, caminhos mais fáceis que o mundo vai te oferecer, certamente você vai colher frutos amargos no futuro. Certamente você vai ter e vai enfrentar dificuldades na sua vida. Por quê? Porque você optou por um caminho que não é o caminho bíblico, que não é o caminho de Deus. Você optou por um caminho que não é o caminho estabelecido pelas Escrituras, não é o caminho apresentado por Jesus. E Jesus disse que esse caminho ele é estreito. Jesus disse que esse caminho é um caminho difícil de ser trilhado, mas é o caminho que leva a Deus, é o caminho que produz para mim e para você salvação, e não só no sentido de salvação eterna, mas até no sentido de salvação dessa era má, desse mundo mal. Então, a forma como nós fugimos desses enganos é exatamente trilhando o caminho da palavra de Deus. Pastor, como eu identifico algum engano na minha vida? Bom, você tem uma forma objetiva e você tem uma forma subjetiva. A forma objetiva de você identificar se você está trilhando um caminho de engano é se você está andando por algum caminho que é contrário às Escrituras. Isso é objetivo. Então, se você não perdoa, se você trata os relacionamentos só para obter lucro, se o dinheiro para você é um Deus e se você perdê-lo, você vai
entrar em pane, então você certamente está trilhando um caminho de morte. Esse é o objetivo. Subjetivo é muito simples. Todo mundo sabe que está andando num caminho de engano, né, gente? Vamos combinar. Vamos combinar que no fundo a gente sabe, né? No fundo a gente sabe que estamos errados. Nós temos o Espírito Santo, ele nos orienta, né? Então, no fundo, nós sabemos que estamos por um caminho errado. Então, identificando um caminho como esse, trilha o caminho da palavra de Deus. E é muito interessante porque Deus, ele é tão sábio que nesses elementos básicos, ele nos ensina desde sempre. Desde sempre, desde quando nós nascemos, ele nos ensina o caminho certo. Apesar de não queremos trilhar esses caminhos, mas ele sempre nos ensina o caminho do perdão, o caminho da servidão, o caminho da generosidade, o caminho do bem-estar do próximo, o caminho da família. Então esses caminhos o Senhor sempre nos mostra e é esse caminho que nós devemos trilhar. Bom, espero ter contribuído aí para que nós possamos, a partir de hoje, trilhar um caminho fora do engano, um caminho na verdade, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos nos apegar à sua doce palavra, porque é através da palavra que seremos iluminados. A luz brilhará em nossas vidas. Acho que podemos orar, né? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós possamos, de fato, trilhar o caminho que Ele tem reservado para cada um de nós. Pare um pouquinho aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar o Senhor em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós nos achegamos agora a Ti, Pai. Nós nos aproximamos da Tua doce, preciosa e maravilhosa presença. Nós nos aproximamos agora, Senhor Deus, de Ti. Na certeza que temos, Pai, que podemos fazer isso por causa do sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, em submissão, em sujeição, sabendo, Senhor Deus, que podemos fazer isso, meu Pai, porque o Senhor nos garantiu esse acesso. Senhor, hoje o que nós meditamos foi com relação ao engano, Pai. Nós sofremos com o engano porque vivemos em um mundo de ilusão. Porque muitas vezes é mais fácil trilhar o caminho fácil. O caminho, Senhor Deus, que conduz à perdição. Mas nessa manhã aprendemos que existe um caminho mais excelente. Aprendemos que existe um caminho, Senhor Deus, que muitas vezes é estreito, que é difícil, mas que no futuro vai gerar frutos que serão frutos tão maravilhosos. Vai gerar, Senhor Deus, um estado onde nós poderemos, meu Pai, e de fato vamos usufruir e, Senhor Deus, nos deliciar naquilo que é a bênção do Senhor. Por quê? Porque o caminho da Tua palavra nos conduz ao Senhor, nos conduz a encontrar em Ti a resposta, a saída, e nos conduz a encontrar em Ti, Senhor Deus, uma direção para as nossas vidas. Pai, nós oramos para que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes queremos trilhar o caminho mais fácil, mas o caminho da Tua palavra é o caminho certo, é o caminho, Senhor Deus, que nos leva a Ti. Ficamos com o Teu caminho, Pai, ficamos com a Tua palavra. Senhor, como fazemos todas as manhãs, oramos aqui pelos nossos irmãos que estão enfermos, por todos aqueles, Senhor Deus, que nos mandam notícias dizendo, Pai, que estão presos a alguma enfermidade, especialmente, Pai, o vírus mortal que tem alcançado tantas pessoas nesses dias. Cura os nossos amigos, cura os nossos conhecidos, cura todas aquelas pessoas. Dá, Senhor Deus, um tempo de refrigério para a nossa geração. Oramos também por consolo, para que o Senhor possa consolar cada um que perdeu seus entes queridos nesses dias. Que o Senhor possa alcançá-los com o Teu amor e a Tua graça. Oramos também, Pai, por suprimento financeiro, por aqueles que estão passando dificuldades nesses dias para levar o pão para suas casas. Abençoa cada um deles, meu Pai. Assim nós oramos, crendo, Senhor Deus, que o Senhor ouve a nossa oração. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo querido. Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para todos nós. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.